Salve família! Por trás da figura de Pablo Escobar, escondia-se uma mente intelectual. Um estrategista fascinado por literatura e um dos poucos capazes de impor respeito e obediência ao próprio chefe do cartel. Este homem era Mário Renal, o cunhado de Escobar. Esqueça o que você viu nas séries. Esta é a história real de um homem que partiu das ruas modestas do bairro de La Paz para se consolidar como uma das mentes por trás das ações mais sinistras do cartel de Medellín. Mas antes, se inscreva com o sino ativado, deixe seu like e vire membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo! Vamos começar nossa história em La Paz, um bairro popular em Envigado, Colômbia. É de lá que vem Mário Henao, de uma família que sempre soube prosperar naquela vizinhança. Seu pai, carinhosamente conhecido como Dom Carlos, era o motor da casa. Para garantir o sustento, ele era responsável por distribuir um produto tipicamente colombiano e muito popular, a goiabada artesanal. E o veículo de trabalho, uma relíquia, uma imponente caminhonete Chevrolet, modelo 1950, que desfilava pelas ruas e lojas da região, simbolizando a garra e o esforço dessa família na época. Graças à boa condição financeira que a família Henao alcançou, Mário, o irmão mais velho, teve a chance de se aprofundar em seus estudos. Ele cursou psicologia na universidade, mergulhando na efervescência da época. Isso o levou a se tornar um ativista de esquerda, dedicando-se a leituras profundas de marxismo e psicanálise. Neste período, ele estreitou laços de amizade com um amigo próximo de infância que morava ali no mesmo bairro. Juntos, eles ingressaram no mundo da rua e formaram uma aliança que mais tarde ficaria conhecida como um pacto que mudaria a história daquela região de forma dramática. Eles eram vistos como os James Dean da vizinhança, os rebeldes sem causa que monopolizavam a atenção de jovens e adultos com suas constantes peraltices e desafios às regras. No entanto, a notoriedade vinha acompanhada de um rumor crescente. Eles haviam se envolvidos em atividades à margem da lei. É importante notar o contraste dentro da própria família. Fernando, o irmão mais novo, e os outros homens do clã não seguiam os passos de Pablo. Pelo contrário, eles estavam totalmente engajados na vida social vibrante do bairro La Paz, que era famoso, acima de tudo, pelos seus bailes inesquecíveis. Toda semana tinha festa garantida, onde a multidão dançava ao som de orquestras tropicais icônicas da época, como Los Vídeos, Los Melódicos e Los Hispanos. Além da salsa e da cúmbia, a febre do rock da Nueva Ola também ditava o ritmo nas caixas de som, mostrando como a juventude colombiana daquele tempo estava ligada nas tendências globais. A amizade entre os grupos ia muito bem, marcada por essa convivência intensa na comunidade. Até o momento em que Pablo colocou os olhos em uma das irmãs de Mário Henao. Esse foi o ponto de inflexão, o instante em que a aliança de bairro se tornaria um laço familiar inquebrável. Mário ficou tomado pelo ciúme, e não era para menos. O que mais o abalou não foi ver um simples interesse em uma irmã mais velha, o que até poderia soar aceitável, mas sim perceber que o foco estava em Victoria, uma das caçulas da família. Para Mário Henao, aquilo era inaceitável. Ele não conseguia admitir que um homem de 24 anos, já marcado por escolhas complicadas e um passado turbulento, estivesse tentando se aproximar de uma mulher tão jovem, criada com valores sólidos e cheia de sonhos pela frente. A resistência de Mário logo encontrou apoio dentro de casa. Dom Carlos e Dona Nora, pais de Victoria, reagiram imediatamente e proibiram qualquer encontro entre a garota e o rapaz. A família estava decidida a proteger Victoria, temendo que aquela aproximação pudesse desviar sua vida de um futuro que todos sabiam que ela merecia. A família Henao acabou aceitando a união, algo que só aconteceu de fato com o nascimento do neto, Juan Pablo. A filha deles, Victoria, se casou com Pablo quando tinha apenas 15 anos, enquanto ele já estava com 25. O destino familiar estava selado. Victoria, que estava em segredo com Pablo, decidiu fugir com ele para a cidade de Cali. Essa decisão não só chocou o bairro,
como acionou um alerta imediato. Pablo e seu primo e fiel escudeiro, Gustavo Gaviria, souberam no dia seguinte que a mãe de Mário e Victoria estava absolutamente inconsolável. A busca por eles era intensa, como procurar uma agulha num palheiro na Colômbia daquela época. Mário Henao, o irmão mais velho, ficou fora de si com a audácia. Ele estava determinado a encontrar Pablo para acertar as contas pela afronta de ter levado a menina, como Mário sempre se referia à Victoria. A tensão e a fúria eram palpáveis, indicando que a relação dos dois estava prestes a chegar a um ponto de ruptura insano. A mágoa de Mário era profunda. Em um desabafo à sua irmã Yolanda, ele foi categórico. Ele é meu amigo, mas eu jamais vou perdoá-lo pelo que fez. A afronta de ter levado sua irmã mais nova criou uma rachadura que se tornaria um abismo na relação dos dois. Foi assim, de forma discreta e apressada, que Pablo e Victoria se casaram em Palmira, no Vale do Cauca, em uma cerimônia que contou com a presença de pouquíssimos convidados. A cidade de Palmira, estratégica por sua localização na estrada entre Cali e o restante do país, serviu de cenário para este casamento quase secreto. O destino dos três, Mário, Pablo e Gustavo, logo tomaria um rumo perigoso. Em uma das suas primeiras incursões em empreendimentos controversos, os três foram flagrados e detidos na cidade de Itagui, que fica na região metropolitana de Medellín e já era conhecida pela intensa movimentação. O motivo? Eles estavam transportando uma carga pesada vinda do Equador, 39 quilos de pasta à base de coca, escondidos de forma engenhosa nos pneus de um automóvel. Essa prisão, no início de suas carreiras de alto risco, serviu como um batismo de fogo, marcando o ponto de não retorno para a escalada de suas atividades fora da lei. Antes mesmo da detenção, as autoridades já tinham informações privilegiadas sobre a carga vinda do Equador e montaram uma operação de emboscada no município de Itagui, que culminou na prisão do grupo. Por conta disso, eles foram inicialmente levados para a famosa cárcere de Bela Vista, em Belo, onde passaram alguns meses atrás das grades. Bela Vista, localizada ao norte de Medellín, era e é uma das penitenciárias mais superlotadas da Colômbia. No entanto, graças à sua crescente rede de influência, Pablo conseguiu arquitetar o translado estratégico. Eles foram movidos para a cárcere departamental de Itagui, que estava bem mais próxima e era menos rigorosa. Esse foi o primeiro sinal de que as regras do jogo seriam ditadas por eles, mesmo dentro de uma prisão. E foi ali, no calor das grades, que Mário Henao deu um conselho tático que mudaria o patamar da organização. Ele sugeriu que a única maneira de conseguir poder de barganha e negociação era realizar ações de alto impacto contra figuras proeminentes da elite tradicional. Mário foi direto. São os peixes grandes. É a única maneira de conseguir negociação. A partir desse momento, a organização deixou de lado os roubos menores para focar na retenção de indivíduos de destaque, iniciando um novo e sombrio capítulo na história da Colômbia. Avançando no tempo, chegamos a um dos momentos mais tensos da história. 19 de janeiro de 1988. Em meio aos preparativos para uma guerra que estava apenas começando, os homens de confiança subiram até o segundo andar da sede de campanha de Andrés Pastrana, filho do ex-presidente Misael Pastrana, e realizaram uma operação de captura de alto perfil. A vítima foi levada em um helicóptero de Kiko Moncada para a Fazenda Horizontes, no município de El Retiro, em Antioquia, um local estratégico para o cativeiro. Pablo e Mário Henao viajaram na hora para a fazenda. O plano era manter o político jornalista em retenção por um longo tempo e, o mais importante, esconder sua identidade. Para isso, eles colocaram capuzes antes de entrar na sala onde Pastrana estava imobilizado em uma cama. A grande reviravolta e a falha épica vieram de Mário. Embora tudo estivesse arquitetado para fazer Pastrana acreditar que estava nas mãos do grupo M19, como Popeye havia feito ele crer ao tirá-lo da sede de campanha, Mário Henao cometeu um erro fatal. Ele chamou Pablo pelo nome. Com isso, Pastrana entendeu imediatamente nas mãos de quem realmente estava. O plano de sigilo foi arruinado por um único deslize de Mário. A retenção de Andrés Pastrana foi o experimento que deu certo. A importância de Pastrana no cenário social e político levou Pablo a uma conclusão estratégica.
Se conseguisse capturar mais pessoas desse calibre, o Estado colombiano não teria outra alternativa senão parar de extraditar cidadãos para os Estados Unidos. A extradição era o maior medo do grupo, e o poder de barganha seria a arma. Com isso, Pablo delegou a Mário Henao a tarefa de controlar esses cativeiros de alto valor. Mário era metódico e muito organizado em seu trabalho, o que lhe rendeu grande prosperidade no grupo. No entanto, ele desenvolveu um uso problemático de pó, algo que o próprio Pablo desaprovava veementemente. Apesar de seus vícios, seu estilo de vida era lendário. Mário ficou famoso pelas suas festas suntuosas e principalmente pelas suas compras extravagantes em viagens pela Europa e Estados Unidos, um verdadeiro reflexo do novo riquismo da época. Mas o que o tornava singular entre eles era o fato de nunca ter abandonado os livros e a companhia de intelectuais. Essa paixão gerava momentos inusitados. Em certa ocasião, ele ficou tão emocionado ao ouvir o concerto de uma pianista talentosa que soube de sua difícil situação financeira e, de forma anônima, enviou um piano caríssimo para o apartamento humilde dela. Um contraste chocante, o estrategista perigoso e o mecenas da arte. A mente de Mário Henao jamais parou. Em um de seus arrebatos intelectuais, ele não hesitou em patrocinar uma editora de livros em Medellín, onde eram publicados textos de importantes pensadores da região. Ele passava longas horas em debates com esses intelectuais, mantendo-se conectado ao mundo da cultura, mesmo em meio à guerra. Naqueles que seriam os tempos de glória na Fazenda Nápoles, o luxo absoluto se manifestava na figura de Mário Henao. Ele não só tinha seu próprio avião particular, como era comum vê-lo decolar de manhã com um aviso casual: "Vou tomar café em Bogotá e volto para o almoço." E claro, a volta era sempre com a famosa e nostálgica goiabada recheada com queijo que vendiam no aeroporto, um mimo que ele fazia questão de trazer para Pablo. No entanto, a decadência já estava em curso. A localização exata do grupo na selva do Magdalena Médio foi descoberta pelo corpo de elite do governo. A ironia da história é cruel. A pista decisiva veio de uma falha de segurança de Mário Henao. Mário fez uma ligação pessoal para um técnico de vôlei para que ele levasse uma mulher ao líder. Essa chamada foi interceptada e, junto com informações vitais de um camponês local, levou à localização da fazenda em Cocorná, uma região de selva de Antioquia. Foi ali que a força-tarefa encurralou o alto comando, incluindo Roberto, Mário, Pablo e Jorge Luiz Ochoa, que estava com sua esposa. O intelecto e a vaidade de Mário Henao acabaram sendo a rachadura fatal na segurança do grupo. Após a eliminação do coronel da polícia Valdemar Franklin Quintero, em 18 de agosto de 1989, o governo colombiano entrou em alerta máximo. Naquele mesmo dia, o presidente Barco anunciou medidas ainda mais duras para enfrentar a onda de violência atribuída ao grupo que dominava Medellín. O clima no país, porém, ficaria ainda mais tenso horas depois, quando veio a notícia que abalou a nação. Luiz Carlos Galán não resistira aos ferimentos após ter sido atacado durante um comício na Praça de Suacha. O plano articulado por Carlos Castanho começava a mostrar seus efeitos. Dias mais tarde, Fidel e Carlos Castanho foram até o esconderijo conhecido como La Rojita para conversar com Pablo. Ali discutiram o desempenho do grupo envolvido no ataque e já antecipavam a enxurrada de operações policiais que viria contra todos eles. Pablo afirmou que assumiria os custos da ação, calculados em cerca de 250 milhões de pesos, e que entregaria o dinheiro na semana seguinte. Fidel recusou. Pablo insistiu: "Fiquem tranquilos, não me devem nada. Considero isso parte do esforço para a guerra que estamos vivendo." Ciente de que o cerco policial se apertava, Pablo deixou o local e seguiu para a fazenda El Oro, a poucos quilômetros do porto de Cocorná, na região do Magdalena Médio. Era 23 de novembro quando Pablo estava lá acompanhado de seu cunhado, Mário Henao, e de Jorge Luiz Ochoa. Às 6 da manhã, chegaram informações urgentes. Vários helicópteros e unidades especiais da polícia haviam decolado da base de Palanquero rumo àquela área. Como de costume, Pablo acreditou que a operação não tinha ele como alvo direto e permaneceu sereno. Mas logo ficou claro que dessa vez ele estava enganado. Minutos depois,
Um helicóptero equipado para operação tática surgiu e obrigou todos a fugir às pressas. A aeronave não conseguiu pousar porque Pablo havia mandado instalar uma barreira improvisada feita de troncos longos unidos por cabos de aço, dificultando qualquer aterrissagem. No caos da retirada, os agentes abriram fogo de cima e Mário Henao acabou atingido antes de conseguir se abrigar. Era um homem que já havia escapado de outras situações graves, episódios ligados a excessos que afetaram seu coração e momentos de risco em viagens aéreas improvisadas. Ironicamente, sua morte acabou acontecendo justamente nessa ofensiva das forças especiais. Pablo e Jorge Luiz conseguiram fugir. Mas, para Pablo, aquela operação significou uma perda irreparável. O único que conseguia fazê-lo recuar em decisões impulsivas e a quem ele dedicava profundo respeito. Por fim, em uma carta póstuma escrita mais tarde, Pablo descreveu Mário como o irmão que a vida lhe deu, deixando claro o impacto daquele dia na sua trajetória. Enquanto um domínio se encerrava na Colômbia, as sementes do contrabando já germinavam com força em solo mexicano, dando origem a novas e complexas hegemonias. Para compreender a evolução desse cenário e como o vácuo deixado pelos grandes cartéis foi preenchido, clique no card que está aparecendo na sua tela e saiba tudo sobre a vida e o império de Joaquim El Chapo Guzmán, o homem que transformou o contrabando em uma rede global sem precedentes. Se inscrevam no canal e deixem o like para apoiarem minhas investigações. Até a próxima!